Então, vamos lá, boa noite, mais uma vez, para a nossa última aula de metodologia científica deste semestre. Estamos na unidade 4, falando sobre normatização, né, de documentos científicos, especificamente. Trouxemos algumas normas da ABNT, onde que elas se aplicam e coisas do tipo, né? E hoje, para variar, né, barulho de moto aqui, toda a minha gravação tem barulho de moto, né? Porque moro numa rua aqui que passa bastante moto esse horário, o dia todo, mas esse horário do início da noite é sempre assim. Então vamos falar sobre... Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Então vamos lá. Você viu que eu enviei, hein, minha atividade, hein? Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai falar hoje, né, o último tema, que é o fechamento da nossa disciplina, é justamente o principal trabalho, tá? Vou dizer assim, o principal, tá? Em termos de representação de resultados, tá? É onde, no encerramento de grande parte dos cursos, é onde se apresenta os resultados, que é o TCC, né? É o trabalho monográfico, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dele, de forma bem geral. Olha, lembrando que vocês têm atividades, sei que são muitas, né? Sempre é muita, mas não esqueçam de fazer. Lembrem que a nossa instituição, ela trabalha no formato de avaliação formativa, né? Então, ela por isso que a gente chama de avaliação continuada, tá? Que a intenção, na realidade, é fazer com que vocês tenham atividades corriqueiras, rotineiras e contínuas, tá? Então, por isso que vocês têm atividade todo dia, tá bom? Não esqueçam. Então, vamos lá começar a falar qual é o objetivo, então, aqui desse nosso encontro, tá? É compreender um pouco da orientação dessa NBR, que trata especificamente do TCC, que é a NBR 14724, tá? Ela é de 2011, a última versão dela. E ainda é uma versão válida, tá? Eu fui verificar antes de trazer esses slides para vocês, e verifiquei que é uma versão ainda válida, tá bom? Vamos, então, tentar compreender os principais elementos essenciais para esse tipo de apresentação oral ou escrita, né, especificamente escrita. Eu acho que eu não passei, não disponibilizei para vocês um TCC modelo da nossa instituição. Eu vou disponibilizar hoje, tá bom, para vocês verem, e é um que é atualmente utilizado. Então, é bom que vocês olhem, abordem, eu posso até mostrar aqui, né, nesse nosso encontro, vou mostrar, acho que é bom, para deixar registrado, mas eu vou disponibilizar também no AVA e também no grupo onde nós temos, né, o que nós temos. Então, vamos lá começar, vamos falar sobre trabalho de conclusão de curso ou TCC. Tá? Trata-se de um trabalho que sistematiza, né? O que é sistematizar? É que ele compila, é que ele reúne, é que ele agrega, é que ele contém tudo o que se produz de resultado de um trabalho, né? Científico especificamente. Então, para elaborar um TCC, é necessário conhecer a norma, né, ou a normatização, que é basicamente, não sei se vocês sabem, mas as normas ABNT, elas não são obrigatórias. Eu acho que eu já comentei aqui no nosso curso. Isso quer dizer o quê? Que as instituições de ensino e de pesquisa, elas podem criar as suas próprias normas. Mas sabe por que a grande parte utiliza a ABNT como ela é? Porque há um consenso geral. Então, para que a instituição não fique isolada com as suas regras, ela vai ficar numa bolha, né? Por quê? Quando ela sair da bolha dela, né, ou seja, os seus saírem da bolha ali, eles vão se deparar com as normas ABNT que são disseminadas de forma geral.
e aí vão ter que refazer muitos trabalhos. Então, no fim das contas, todo mundo usa a BNT porque, de certa maneira, reduz o trabalho. Tá? Então, temos que conhecer por isso a normatização, né, específica. Aqui de TCC tem essa norma que eu citei, né, a 17424, que ela trata especificamente de TCC. A gente tem que entender que TCC não só é uma monografia de final de curso de graduação, tá? O TCC, ele pode ser um trabalho de conclusão de curso, de pós-graduação também, e de pós-graduação no nível mestrado e no nível doutorado também, tá? Inclusive no nível pós-doutorado, que o pós-doutorado são aquelas pesquisas realizadas depois da obtenção de um título de doutor, né? Em nível de pós-graduação, tá bom? Bem, e também conhecer os passos, né, que vão implicar na construção de um trabalho com resultados, tá bom? Então, existem alguns passos genéricos, vou dizer assim, tá, para elaborar um TCC, que eu trago aqui de acordo com o nosso livro-texto, tá bom? O primeiro deles trata-se da elaboração de um projeto, né? Então, para a gente fazer um TCC, a gente precisa também ter um projeto, né? Porque é difícil não você, mas nós produzirmos um TCC a partir só do que está na mente, do que está na cabeça, na ideia, porque isso, de certa maneira, não estrutura a pesquisa, o trabalho bem, não estrutura bem, né? De forma adequada, tá? Então, é sempre importante, antes de escrever um TCC, escrever um projeto. Tá? É por isso que vocês verão que vocês já devem ter ouvido falar, na nossa instituição, existem duas disciplinas de TCC, o TCC1 e o TCC2, tá? O TCC1 é exatamente um projeto, tá? Então, aqui, ó, vai ser o TCC1 de vocês, um projeto de pesquisa. E o TCC2 vai ser exatamente a monografia ou o trabalho de conclusão de curso especificamente. Algumas pesquisas, tá? Elas têm essa etapa de coleta de dados. Quando elas são pesquisas observacionais, pesquisas experimentais e pesquisas de levantamento, tá? Essas pesquisas, especificamente, elas possuem coleta de dados. Isso não quer dizer que toda pesquisa vai ter. Por isso que eu coloquei aqui entre parênteses, se houver, tá bom? Terceiro passo para a elaboração de um TCC trata-se da organização do material bibliográfico. Todo trabalho científico tem uma organização de bibliografia, ou uma revisão de literatura. Por quê? Porque toda pesquisa, ela não é realizada do nada, tá? Não se realiza pesquisa do nada. Toda pesquisa, ela sempre tem, dentro de cada área, né, da área da saúde, área das biológicas, das exatas, das ciências gerenciais, né, sempre tem uma relação com algum tipo de outro trabalho, de outra pesquisa. Então, é de bom tom, vou dizer assim, até o que seja obrigatório, que haja exatamente uma conversa do trabalho realizado atualmente, né? Vamos dizer assim, estou realizando uma pesquisa, mas a minha pesquisa precisa conversar com outras pesquisas, tá? Com outros autores, né? Mesmo com autores que divergem daquilo que eu estou elaborando como ciência, tá? Isso é, inclusive, muito enriquecedor, tá? Porque os contrapontos, eles devem existir, né? Imagina se todo mundo concordasse de forma igual, né? Que chatice que ia ser o mundo, né? Mas não, isso não acontece, né? Em nenhum lugar. A divergência, eu falo a divergência de forma saudável, ela ocorre também na ciência. E os trabalhos de conclusão de curso, eles também devem trazer esses contrapontos nas suas elaborações,
tá? Mas devem trazer os pontos a favores também, ou seja, que vão reforçar aquilo que a gente faz. Então, a gente tem que ter essa organização de material bibliográfico. Aí é quando a gente procura os principais autores relacionados ao tema que a gente está desenvolvendo, tá? De preferência, trabalhos os mais recentes, né? Não é muito bom, se vocês forem ver, os tutores da nossa instituição, eles geralmente pedem que se faça levantamento bibliográfico dos últimos 10 anos, no máximo, né? Preferencialmente que seja dos últimos 5 anos. Então, quando a gente vai fazer a busca de um material bibliográfico para compor o nosso TCC, por exemplo, a gente vai em um buscador, né, de arquivo, de material aí na internet, como o Google, e a gente faz um filtro por data. Tá? E vamos supor, a gente coloca lá de um período de 2015 até 2021, por exemplo. Né? Então, a gente vai ter aí mais ou menos quase 6 anos, né? Dos mais recentes. E aí a gente faz esse filtro, isso quer dizer que de 2014, ele não vai mostrar para a gente essa busca, um resultado, tá bom? E por fim, né, na última etapa, não, desculpa, acho que eu pulei, né, o 4, tem a sistematização de resultados, e é justamente pegar tudo que a gente produziu de resultado, seja ele em texto, seja ele em tabela, em quadros, em gráficos, imagens, tudo que a gente produziu, a gente compila, e é justamente essa sistematização, tá? Para compor um relatório, tá? Este relatório é o TCC. Tá bom? Então, pode ficar assim, né? Quando não houver a etapa de coleta de dados. Então, vamos falar sobre os componentes, tá? Os componentes de um TCC, de acordo especificamente com as nossas autoras do nosso livro-texto. Se vocês forem ler, eu acho muito assim, de certa forma, engraçado, vou dizer assim engraçado, mas ele é bem pitoresco, tá? Eu trabalho com TCC, especificamente, na unidade de Campinas, onde eu também trabalho, e lá eu atuo na disciplina de TCC em alguns cursos, desde 2018, né? Estamos em 2021, né? Isso vai ficar gravado, né? Mas ok. Veja só. E aí, toda vez que se chega nessa parte, os alunos eles ficam assim confusos, né? Porque tem lá a orientação no modelo do TCC da nossa instituição que diz assim, você deve elaborar os elementos pré-textuais do seu trabalho neste momento. Aí fica assim, mas eu não sei o que é isso. Muita gente vem me perguntar, mas o que é elemento pré-textual? O que é isso? Não sei o quê. É muito simples, tá? De certa maneira, está no manual, tá? Está lá no manual, tudo bem, tem que ler. Mas os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais são os elementos que compõem todo o trabalho do TCC. Então, isso vai ser o TCC todo, tá? Então, a metodologia, né, divide os componentes de um trabalho de pesquisa, um relatório final, em 3 grandes conjuntos, que são eles: os elementos pré-textuais, que são compostos pela capa, folha de rosto, o verso da folha de rosto, a errata, se ela houver, né, se houver algum erro no trabalho, aí cria-se uma errata e se coloca ali uma folha de aprovação, se passar por banca, e se for necessário, ter isso registrado, uma dedicatória também, que muita gente utiliza ali para agradecer, né, professor, pai, mãe, esposo, esposa, filhos, tio, enfim, né, Deus, muita gente faz isso, né, mas também não é opcional, tá? Olha só, vamos começar a falar então desses elementos. Olha só o que é uma capa de um TCC, tá? Eu acho, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Deixa eu descompartilhar aqui rapidinho,
E aí, eu vou abrir aqui o TCC também da nossa instituição, tá? Para eu mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui o modelo, só um momento. O modelo, tá aqui. E aí, eu vou... Deixa eu ver se ele vai abrir. Taram, taram. Eu estou com o meu computador, tá lento hoje. Acho que ele está sabendo que hoje é sexta-feira. Acho que agora foi. Então, espera só um pouquinho, vou compartilhar com vocês. Tá, minha tela. Então, olha só, vou compartilhar assim, mas aí eu vou voltar para cá, tá? Então, olha só. Então, vamos falar da capa, né? O trabalho, a capa de um TCC. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, basicamente é isso aqui, ó, da nossa instituição. Isso aqui eu peguei do exemplo de uma aluna, tá? Eu conheci a Karina, foi uma aluna de engenharia de produção. Então, olha só, ela tá aqui o título do trabalho dela, tá? Do TCC dela, foi em 2019 que ela produziu. E aí eu vou mostrar para vocês o modelo. Olha só, deixa eu só fazer assim, ó. Olha só um pouquinho. E só retirar isso aqui, ó, que eu tenho o hábito de fazer uso disso aqui. Tá? Então, pronto. Então, veja bem, isso aqui, olha, é um modelo, tá? Deixa eu até reduzir. Deixa eu ver se eu consigo reduzir aqui. Isso, olha, tá. Então tá aqui, ó. Eu vou só dar uma passadinha rapidinho. Olha só, isso aqui é a nossa instituição que disponibiliza para o aluno que está fazendo o TCC2, que é monografia. Olha só, todas as orientações. Eu vou já falar sobre alguns desses componentes. Olha só a dedicatória aqui, ó. Tá? É a dedicatória. O agradecimento também é opcional. Tem uma parte de epígrafe, de resumo, vamos falar disso tudo, tá? Então, vejam só, o abstract, que eu resumo em outro idioma, especificamente do inglês, né? Listas de tabelas, de imagens, figuras, quadros, abreviaturas, tudo tem que fazer. Tá? Então, olha, nossa instituição fornece. E dá até um sumário, que é esses sumários que o Word tem, né, como recurso, esses sumários automáticos, que ele numera a página de forma automática. Aí vai, ó, tá vindo, ó, a explicação. Isso aqui tudo é um modelo original fornecido pela nossa instituição. Tá? Então, tudo que está em amarelo aqui é orientação, é que está dizendo como que deve fazer, o que tem que fazer, o que não pode fazer, como fazer, onde buscar, sabe? Bem legal. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide, tá? Então, a capa é basicamente isso. Ó. O que diz aqui o autor do nosso livro? Diz assim, a capa é um elemento obrigatório, tá? Ela apresenta as informações transcritas na seguinte ordem. Então, vamos aumentar aqui só para vocês verem novamente, tá? Então, olha só. A instituição, tá aqui, ó, em geral, pelo logotipo, tá? O nome do autor, tá aqui o nome do autor desse TCC, foi a Karina. O título, tá aqui, ó, o título do trabalho, e ele aqui há uma orientação de que ele deve ser bem claro, identificar muito bem o seu conteúdo e possibilitar uma indexação, que ele diz, e recuperação da informação assim. A gente sempre tem que se preocupar bastante com o título do trabalho, porque imagina se a gente vai colocar na nuvem o nosso trabalho, na internet, para disponibilizar para as pessoas. Aí imagina que alguém vai lá no Google, né, num buscador, e digita uma palavra-chave ou um trecho de alguma coisa que está relacionado com o meu trabalho. Se o título do meu trabalho estiver bem elaborado e muito relacionado com o conteúdo dele, meu trabalho vai sair na lista de buscas de resultados de quem foi procurar, por exemplo. Então, a gente tem que pensar, meu trabalho precisa... A gente sempre tem que querer divulgar bem, né? Imagina, trabalhar tanto, produzir ciência não é fácil. E aí, engavetar o resultado, é trabalho perdido, né? Mas, bem,
Aí tá, tem título, já falei, subtítulo se houver, né? Às vezes algumas pessoas colocam subtítulo, então ficaria aqui junto com o título. O número do volume e tal, isso aí são coisas que são mais complexas, não vai ser o nosso caso. Mas aí a cidade e o local, né? Desculpa, a cidade e o ano. A cidade e o ano de produção. Então aqui, olha, Campinas 2019 foi a cidade onde a Karina, no caso, né? Produziu, né, apresentou o TCC dela e o ano em que ela apresentou, tá bom? Então é isso. Vamos ver aqui o próximo elemento pré-textual. A folha de rosto. A folha de rosto vem logo em seguida, a capa, tá aqui a folha de rosto. Então, também eu peguei o exemplo da Karina. A folha de rosto tem essa parte aqui, olha, tá? Que é tipo uma descrição do que se trata esse trabalho, né? Ele é um trabalho de conclusão de curso, apresentado à Faculdade Anhanguera de Campinas, unidade 3, como requisito parcial para a obtenção do título de graduado em engenharia de produção. É graduação que ela devia ter colocado, né? E aí o orientador, ela colocaria o nome do orientador dela, que seria o nome do tutor dela. Então, olha só, se a gente for aqui, aqui seria a capa, né? E aqui seria a folha de rosto, ó. Então, ela colocaria aqui, ó, o nome do autor, tudo que está em vermelho deve ser apagado depois, o título do trabalho, o subtítulo, se houver, apaga isso aqui. Então, tá aqui, ó, aquele trecho, ó. Trabalho de conclusão de curso. Acho que eu vou aumentar um pouquinho. Então, peraí, bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá? Trabalho de conclusão de curso apresentado a. Então, ele diz, ó, em amarelo, o nome da instituição. Então, a gente coloca o nome da instituição. Como que requisito parcial para obtenção do título de graduado? Ah, não, eu que estava errado, é do graduado mesmo, de graduado em. Eu não lembrava dela, mudou há pouco tempo. Aí, administração, em ciências contábeis, em engenharia de produção e outro curso, né? Ó, no orientador, colocaria o nome do orientador. Opa, peraí, só voltar aqui. Aí tem, ó, cidade e o ano, tá? Em que foi defendido a outra. No caso de vocês, será Sumaré, né? Talvez, acho que 2022, né? Ou 23, o ano mais ou menos em que vocês vão se formar. Verso da folha de rosto. Isso aqui, no nosso caso, não tem, tá? No caso, da nossa instituição. Mas aí, tanto que eu nem peguei, ó, da Karina. Já peguei um exemplo de um outro lugar, tá? Isso aqui seria... eu peguei o verso de um... Nem lembro o que... É uma tese de doutorado. É uma tese de doutorado, tá? Lá da Unicamp. E aí seria aqui o verso da folha de rosto com um monte de informação aqui que eu não vou ficar detalhando, tá? Mas vai ter dados de catalogação, que é isso que está aqui, ó. Isso aqui é a catalogação, tá? Que mais? Conforme o código de catalogação anglo-americano vigente. Então, é isso, tá? É isso. Para não ficar chato aqui também, tá? Opa, mudei, desculpa. Errata é quando tem erros, né? Por exemplo, o trabalho já está publicado, mas aí foi descoberto erros nele, então não tem mais como corrigir, né? Assim, pelo menos aquela versão, enfim. E aí produz-se uma lista de erratas, tá? De erros, que é a lista de errata, tá? Então, veja só. Então, por exemplo, aqui, ó, na página 4, na linha 32, onde se lê gozar, vírgula, chamar nomes, vírgulas, ponto, deve-se ler gozar, vírgula, ponto, tá? Então, seria algo do tipo assim. Então, vai mostrando, ó, o que estava errado e qual é o correto, tá? O que estava errado e o que é o correto. Isso seria a lista de errata. Folha de aprovação. No nosso TCC, a folha de aprovação não é incluída no trabalho, mas ela existe, tá? Ela existe. Mas eu peguei, como não é no nosso TCC, tanto que vocês, ó, se a gente mostrar aqui, vocês vão ver, tá aqui, esse aqui, ó, seria deixa eu ver isso aqui, a folha de rosto, aqui seria também a folha de aprovação, mas justamente, ó, na realidade ela tem, tá? Ela tem, ó, a banca examinadora, só que ela não é usada, tá? Aqui não. Até porque esse arquivo, ele é um arquivo que é manipulado pelos alunos. Se tivesse que pegar o nome da banca ou assinatura, isso ia dar um trabalhão. Então, a instituição, nesse momento, tá? Pode ser que ela mude a regra, mas até esse semestre,
ela não exige que seja colocado a assinatura da banca examinadora nem nome. Por quê? Porque muitas vezes a banca ela é formada em cima do dia da apresentação, né? Porque vai depender de uma série de outros fatores, como a disponibilidade do professor, né? Muitas vezes um professor pode, outro não pode, e aí a coordenação tem que fazer meio que um jogo de cintura aí para montar essas bancas, né? Que em geral é quem faz isso, né? É a coordenação de cada curso. Tá bom? Então, por isso, a nossa instituição, neste momento, vou dizer assim, até este semestre, né? Pode ser que no semestre isso continue, tá? Mas até este semestre, ela não exige que esta parte aqui, ó, esta parte aqui seja preenchida pelo aluno que está fazendo o TCC2, certo? Que é a folha de aprovação, tá? Que é a folha de aprovação. E dedicatória, olha só. Tem a folha de dedicatória, deixa eu pegar aqui. Não sei se esse aqui é o da... Eu acho que não é o da Karina. Tá? Para Andréia, Jordânia, Santa Bárbara, Viana, pelo carinho e suporte, sem os quais este trabalho não teria sido possível. Então, isso aqui é a dedicatória, né? Que aí eu acho que eu já mostrei para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó, a dedicatória. Tá? Então, já tem um campinho para dedicatória. Percebe que ela é, ó, lá no fim da página, no lado direito, né? Alinhada aqui no lado direito. E tem um padrão aí. Ainda falando de elementos pré-textuais, deixa eu ver, vocês estão aí, né? Só ver, né, que vocês estão quietinhos, aí às vezes eu fico achando que eu caí a minha conexão. Bem, elementos pré-textuais. Tá bom, obrigado. Então, olha, vamos continuar. Falando ainda de elementos pré-textuais, tem os agradecimentos. O agradecimentos, ele é um item opcional em qualquer TCC, tá? Não é obrigatório. Deixa eu ver se eu tenho aqui exemplo, tá aqui, ó, né? Deixa eu ver se aqui tem. Tem aqui um exemplo, tá? Eu não sei se esse é o da Karina, não sei de quem é. Às vezes eu vou pegando as coisas, depois eu esqueço. Ó, agradeço ao meu orientador, professor, doutor, não, esse aqui é de outra pessoa, né? Antônio Siqueira Dias, papapá. Agradeço, doutora, não sei quem, não sei quem. Aí vai agradecendo, olha, as pessoas, né? E é um espaço, assim, livre, né, basicamente. Ele tem, tá? No nosso modelo, ele tem esse espaço existe. Aqui, ó, agradecimentos, tá? Marcado de amarelo, chamando a atenção para dizer que é opcional, mas o que eu percebo é que a grande maioria dos alunos usa esse espaço para agradecer, né, como eu já disse, à esposa, ao esposo, aos filhos, aos pais, aos parentes, aos colegas, aos professores, enfim, a quem ajudou ali, colaborou de alguma forma, tá? Epígrafe, sabe o que é epígrafe? Epígrafe são trechos e frases de autores que não sejam o dono do TCC. Então, olha só, alguém colocou uma epígrafe aqui em inglês, né? Um provérbio chinês, ó, em inglês, e colocou aqui como epígrafe no seu trabalho. Então, é a gente pegar trechos, né? Tem gente que coloca trechos bíblicos, né? As pessoas religiosas. Tem gente que pega trechos de literatura, trechos de poemas e coisas do tipo assim. E aí coloca, assim, uma frase para reflexão, né? A epígrafe é isso, é uma frase de reflexão. Ao nosso modelo também possui, tá? Então tá aqui, ó, o nosso modelo. Depois eu disponibilizo, tá? Para vocês. E aí guardem, até porque vocês vão fazer TCC. Isso aqui já vai ajudar, tá? Epígrafe, ó, retira o título, epígrafe, ele dá umas orientações aqui, ó, ele diz como deve ser formatado. Esse modelo aqui é incrível, porque ele diz direitinho como que tem que ser feito. Eu gosto bastante, ajuda muito, ajuda muito. Então, vamos voltar lá. Resumo em língua vernácula. Resumo em língua vernácula. Sabe o que é língua vernácula? É a nossa língua materna, né? A língua original. Então, no nosso caso, é o idioma português, né? A língua portuguesa. E aí o resumo, né? O que é o resumo de um TCC? O resumo, ele é um texto conciso, ou seja, enxuto, que descreve o conteúdo do trabalho como um todo. Então, ele
faz uma espécie de introdução bem breve, fala um pouco sobre o conteúdo ou desenvolvimento do trabalho, pode trazer algum resultado ou outro, quando é trabalho que tem análise estatística, por exemplo, aí traz lá uma média, uma comparação de uma média com uma outra, e fala se é diferente ou não, quando aplicou um teste estatístico para ver a diferença significativa ou coisa do tipo assim, e aí um breve desfecho desses resultados. Tá? Bem enxuto. Esse resumo aqui, ele tá gigantesco. Não é assim que se faz. Tá? Isso, de certa maneira, é um contra-exemplo. Olha, imenso. Não, né? Eu nem vou usar. Então, olha só. Para vocês terem uma ideia, aqui, ó, o resumo da nossa instituição. Tá? Vou até aumentar aqui para a gente ver. Olha só. Aqui em amarelo, o que ele diz assim, ó, deverá conter entre 150 e 500 palavras. Quer ver? Só para a gente ter uma ideia, esse texto aqui que está em amarelo, eu vou marcar esse texto e aí ele vai me dizer quantas palavras tem. Ó, se eu clicar aqui, ó, tem 69 palavras. Tá? Então, olha só, 150. Vocês viram um trechinho minúsculo, e mais ele já tem 69 palavras. Né? Então, só daí a gente já consegue perceber que 150 o negócio tem que ser bem enxuto mesmo, tá? Então, olha só, o resumo ele é um elemento obrigatório, ele vai consistir nesse texto condensado, né, do trabalho, de forma clara, precisa, né? Deixa eu até aumentar aqui para vocês me acompanharem, que vai enfatizar os principais pontos, né, que ele chama de os mais relevantes, como a natureza do problema que foi estudado, o objetivo geral, desculpa, desse estudo, a metodologia aplicada, as principais considerações, né, finais da pesquisa. Aqui no caso, ele está bem direcionado para uma pesquisa bibliográfica, que é como a nossa instituição trabalha, tá? Mas para outros tipos de estudo, como eu já disse, estudos, por exemplo, comparativos, né, de levantamento, observacionais e experimentais, esse resumo ele muda um pouco assim a cara, porque ele traz alguns resultados, os mais importantes, não é para trazer tudo de resultado, é um ou outro, e ainda se valer a pena mesmo, né? Só se realmente valer a pena. Isso aqui, ó, de palavras-chave, já vou até aproveitar, justamente, isso aqui é extremamente importante. Se a gente quer fazer com que o nosso trabalho se dissemine na rede, né, na internet, se a gente vai disponibilizar, primeiro, se a gente vai disponibilizar, né, ele na nuvem em algum lugar, em algum portal, algum site, o site da faculdade, alguma revista eletrônica, coisa do tipo assim, a gente precisa pensar muito bem na escolha dessas palavras-chave, tá? Por quê? Porque são elas que vão ser, vamos dizer assim, a palavra de busca das pessoas que poderão, como elas vão encontrar o trabalho, tá? Vamos supor, vocês da área, né, das ciências gerenciais, né? Vamos supor, controladoria, né? Vamos supor que alguém das ciências contábeis vai escrever sobre controladoria. E aí, controladoria pode ser uma palavra-chave, tá? Assim, vejam só, é que não é só a palavra, pode ser um termo ou uma expressão com mais de uma palavra também. Tipo, palavra em vez de ser uma palavra isolada, pode ser uma expressão, tipo, composta por 2 ou 3 palavras. Se valer a pena, tá? Então, isso aqui é muito importante para disseminar, para divulgar o trabalho. Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Tem que fazer resumo em língua estrangeira, a nossa instituição também exige, que é o abstract, ela pede em inglês, tá? Mas pode ser também em francês, pode ser em espanhol, tá? Que são línguas oficiais da Organização das Nações Unidas, tá? Então, o inglês, o francês e o espanhol, tá? O português, ele é usado porque é a nossa língua materna, né? A nossa língua original.
Então, a nossa instituição já tem no modelo, ó, vamos ver aqui, ó. O modelo, ó, em língua, ele fala em língua estrangeira, mas ele já vai te direcionando para escrever em inglês. Então, o que que é? É o que vai ser escrito aqui, ó, tanto no resumo, quanto de palavras-chave, traduzido para esse outro idioma, tá? Para o inglês. Eu nunca vi o resumo em língua estrangeira que não fosse em inglês, assim, da nossa instituição. Fora dela, eu já vi, em francês, já vi até em alemão, tá? Enfim, vai depender de cada instituição aí. Lista de ilustrações. Então, toda figura colocada no trabalho, ela precisa aparecer aqui nessa lista. Então, a gente tem que criar uma lista, ó, com o título da figura, por isso que a gente numerar, né? Primeiro numera, depois dá um título e indica a página onde ela se encontra. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó, o nosso exemplo. Nosso modelo tem, ó, também, ó, lista de ilustrações. Se o TCC não é obrigado a ter imagem, tá? O trabalho não é obrigado, não. Se não tiver, não precisa dessa listagem, tá? Retira essa página, se não tiver figura. Vamos voltando aqui. Tabela também. Se tiver tabela no nosso trabalho, às vezes a gente constrói, elabora tabelas, porque elas vão facilitar a compreensão dos meus dados, dos meus resultados, coisas do tipo. Ou vão, mesmo que não seja uma tabela autoral, né, tipo elaborada por mim, mas que eu possa, se eu vou trazer a tabela de uma outra referência que eu estou usando como para leitura, né? Eu posso fazer isso, colocar como fonte, né, essa minha referência, e aí vou ter que trazer para cá também, tá? Uma lista de tabelas, ó. Então, vamos lá ver aqui no nosso modelo, ó. No modelo, tá aqui, ó, lista de tabelas também, ó. Tabela 1, numera e o título, né? Deixa eu ver aqui, aqui não tem, né? Aqui eu recortei dali. O título, é a página, isso aqui é a página, ó. É a página onde ela vai estar, tá bom? A tabela 2, o título e a página onde ela vai estar. Beleza? Ainda sobre elementos pré-textuais. Eu acho que é a parte que mais tem item, a parte de elementos pré-textuais. Abreviaturas e siglas. Também, se tiver algum... Se eu usei a BNT, por exemplo, é uma abreviatura de quê? Da Associação Brasileira de Normas Técnicas, não é? Então, se eu escrevi a BNT no meu trabalho, vai ter que ir para a lista de abreviaturas, tá? Aqui, ó, o nosso modelo, ele tem. Quer ver? Ó, aqui é a lista de quadros, se tiver... Vocês sabem qual é a diferença de um quadro para uma tabela? Pouca gente sabe. Mas existe, é diferente. Um quadro de uma tabela é diferente. O quadro é tipo uma tabela, vou dizer assim, só que ele não contém números, só contém texto, tá? Então, você tem lá, você cria lá um quadro direitinho e tal, e se você não incluir números, aquilo é um quadro. Agora, se você cria esse quadro e você coloca valores, aquilo passa a ser uma tabela. Beleza? Então, essa é a diferença. Então, se tiver quadro, e tem que diferenciar. Tem que saber a diferença. Por isso que eu já estou avisando. Tá? Igual quando tá lista de tabela. Quadro 1, o título do quadro e a página onde ele se encontra. Belezinha? Lista de símbolos. Ah, de tabela. A gente estava falando de abreviatura, né? Tá aqui, ó. Abreviatura. Tá aqui, ó. A lista de abreviaturas. Tá? Tem. Então, ele dá até exemplo. ABNT, BNDES, IBGE, IBCT, NBR... Né? Então, tudo que é abreviatura que foi usada no trabalho tem que aparecer aqui e tem que dizer, tem que ter ela por extenso aqui. O que ela significa por extenso? Tá bom? Mas eu não usei abreviatura no meu trabalho. Então, arranca isso aqui. Não precisa, tá? Não precisa se não tiver. O que mais? Lista de símbolos, né? Se a gente usou algum símbolo e tal, ele não tem aqui, ó. O nosso modelo não pede, mas ele também aqui está previsto. Né? Se eu usei uma letra grega, um símbolo matemático ou um símbolo de outra, de alguma outra área, eu também tenho que criar uma lista de símbolos. E, por fim, o sumário. Está aqui, ó, o sumário é a divisão, né, do meu trabalho.
tá? A introdução, o título dos capítulos, os subtítulos e coisas assim, e sempre com a paginação aqui, ó. E as considerações finais, referências e por aí vai, né? Tem trabalho que esse sumário é gigantesco, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui no slide o modelo. Algum exemplo do sumário? Não, não tem. Lista de abreviaturas, lista de símbolos, tá aqui, olha, né? Lista de símbolos e tal. Sumário, tá aqui um sumário um pouquinho maior, né? E por aí vai, tá bom? Então é isso, vamos começar, vamos entrar então na outra parte, que são os elementos textuais. Deixa eu olhar aqui o nosso relógio, tá? Para eu não perder o time. Bem, os elementos textuais, são compostos por 3 itens especificamente, que de fato, assim, é o grosso do trabalho, tá? É realmente o que eu produzi de ciência. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Ou seja, praticamente tudo, né? Porque o que é pré-textual é um floreamento ali do trabalho, é uma perfumaria, né? Porque o trabalho mesmo, ele é apresentado aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho. O que é a introdução, gente? O que é a introdução? Vou até ler um pouquinho do trecho que está aqui no nosso livro, que é importante. Introdução, ela é uma parte obrigatória, tá? Para começar. E ela é parte do trabalho que é destinada a oferecer uma visão geral do que foi desenvolvido, né? Do que vai ser apresentado, né? Apresentando o tema, a delimitação desse tema, ou seja, vamos supor, eu estou estudando os alunos de curso superior. Tá, mas qual? Todos os cursos? Não, só os cursos de ciências gerenciais. Ah, então aí é delimitação, né? Eu estou delimitando os alunos para os estudos dos alunos de administração, né? Os cursos de gestão, de contábeis e coisas assim, né? Então isso é delimitar, tá? Então percebe? Você fala assim, eu estudo o comportamento de alunos de cursos superior. É muito genérico. E se eu disser, eu estou estudando alunos de curso superior das ciências gerenciais. Reduzi bastante, né? Delimitei. Aí ainda posso delimitar mais ainda, posso dizer assim, eu vou estudar os alunos dos cursos da área de gestão e ciências gerenciais da Faculdade Anhanguera de Sumaré. Aí, né? Reduziu mais ainda. Então, isso é delimitar, tá bom? O que mais? Vamos ver aqui. A justificativa também tem que vir aqui, né? Então, justificar por que esse trabalho é importante, por que ele foi elaborado, né? A problematização, qual foi o problema que eu estudei, né? O problema é o foco, é o cerne, é o coração do trabalho, né? Os objetivos que eu tive com isso, né? Além de outros elementos necessários para situar no assunto, tá? Gente, agora que eu lembrei, o meu computador aqui ele tá desligado. Na tomada, liguei agora, é que ele avisou. Desculpa. Também deve apresentar uma breve, uma seção que diz assim, a norma não especifica a quantidade de folhas, tá? Então, não tem uma quantidade de folhas para introdução. Assim, vocês vão ver, né, a norma geral, né? Mas se vocês forem ver aqui, ó, a nossa introdução, ela delimita, tá? Então, a nossa instituição, ela é mais rígida, assim, ela exige uma introdução máxima, tem limite. Eu vou já mostrar aqui, quer ver? Aqui, em algum momento, na orientação, tem, que eu já li. Aqui, olha. A introdução deve ter 5 a 6 parágrafos, tá? Isso dá mais ou menos uma página ou um pouquinho mais, tá? Aí fala assim, ó. Não faça parágrafos com menos de 4 ou 5 linhas. Então, é bem exigente, tá? É bem exigente aqui para a introdução.
Aí ele vai dando várias orientações aqui, ó, para a introdução. Sugere-se que evite citações na introdução e coisas assim. Aí ele diz, ó, ele explica direitinho aqui, ó, no modelo. O primeiro parágrafo da introdução deverá contextualizar o tema. Então, é fazer uma introdução de fato, né? Vamos dizer assim, que a gente esteja falando de controladoria, né? Que estava usando isso como exemplo. Aí a gente pode dizer assim, no primeiro parágrafo. A controladoria é uma área estratégica da administração financeira, porque ela faz todo um trabalho de controle da área contábil, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Posso estar falando bobagem, hein? Se eu tiver, me avisem. E, enfim, assim, é generalizar, mas assim, trazer um pouco do que vai ser tratado. O segundo parágrafo é a justificativa, mas aí isso não é regra geral, tá? Isso aqui é uma regra da nossa instituição, tá? E aí vai dizendo, ó, no terceiro, no quarto, acho que no último, que é o quinto, né? Se de repente tiver um sexto, aí você vai ter que meio que fazer algo parecido com o que está no quinto. Desenvolvimento, né? O desenvolvimento aí sim. Se é pesquisa bibliográfica, tudo a compilação da minha leitura. Se é pesquisa experimental, os resultados do meu experimento. Se é pesquisa observacional, os resultados da observação feita. Se é pesquisa com levantamento por entrevista, né, vamos dizer assim, aplicação de questionário, também compilação. E aí falar, mostrar por que fez, como fez, o que deu, o que não deu, e tal, atendeu ao que se procurava ou não, por que disso, quais são as delimitações, o que trouxe de novo de resultado, o que vai, enfim, tudo, né? Só tudo, tá? Então, veja só, o desenvolvimento aqui do nosso modelo, ele começa bem aqui, ó. Aqui, ó, título do primeiro capítulo. Vocês vão ver que a nossa instituição, deixa eu ver vocês aqui, né? Vocês estão aí, né? Não estão me deixando falando sozinho. a nossa instituição, ela vai pedir 3 capítulos para vocês, tá? Porque vai estar relacionado com os objetivos específicos que vocês vão ter para... ela meio que dá uma obrigada, assim, ela vai te enfiando, assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, né? Na realidade, ela é bem engessada, mas a intenção é ajudar. Por quê? Porque não é fácil escrever, né? Não é fácil escrever. Eu sou das exatas inicialmente, né? Eu tenho formação nas exatas. Quem é da formação das humanas tem um pouco mais de facilidade, ou talvez muito mais facilidade, porque a depender, né? Vai depender. É meio contraditório, não. É aleatório, vou dizer assim. Né? Tem gente que escreve muito bem, é das exatas, tem gente que escreve muito bem, é das humanas, mas também tem gente que escreve muito mal e é das humanas, tem gente que escreve muito mal e é das exatas. Né? Mas a gente vê uma certa tendência as pessoas das ciências humanas a terem uma melhor escrita. E aí eu justifico por quê? Porque elas lidam mais com textos, né? Assim, elas escrevem mais, essa é a verdade, né? Pode até ser meio preconceituoso isso que eu estou falando, né? Mas, enfim, esse é tudo muito genérico, tá? Não estou dizendo que é regra, tá? É só uma tendência. E aí, escrever é difícil, difícil, difícil e difícil. Por isso que a nossa instituição, ela tenta ajudar dessa maneira no TCC ao nosso alunado, tá? E eu vou dizer isso para vocês dessa experiência de 3 anos que eu já tenho com o TCC. Dá certo, tem dado certo, porque tem muitos dos nossos alunos que têm bastante dificuldade para escrever. E aí, quando ele pega esse modelo bem engessado, bem encaixado, assim, ele vai lendo as orientações e ele vai conseguindo andar, porque é um trabalho solitário, né?
com orientação em momentos pontuais do tutor, do professor também, da unidade, né? Eu, por exemplo, sou o professor da unidade de Campinas, no Taquaral, mas a gente não está acompanhando continuamente o aluno, até porque são muitos alunos que fazem TCC, né? Imagina, eu, por exemplo, nesse semestre, eu estou com alunos de todas as engenharias, alunos de enfermagem, alunos de psicologia, aluno de fisioterapia, aluno da computação, que mais? Eu sei que é um monte de curso, um monte. O ideal seria que eu estivesse orientando assim, né, acompanhando na área que eu tenho formação, né? Porque aí eu conseguiria ajudar também na escolha de tema, escrever sobre o assunto, porque aí eu teria mais desenvoltura. Então, de certa maneira, apesar de eu não ser da saúde, nem de outras áreas, mas de certa maneira eu tenho um pouco de conhecimento da metodologia científica aplicada, né, nessas áreas. Então, é assim que é a minha contribuição. O tutor que fica online, né, o tutor fica lá disponível online para o nosso aluno, ele sim é o especialista. Tá? Então, por exemplo, na administração, o tutor da administração é um profissional da administração. O tutor das ciências contábeis é um profissional das ciências contábeis, tá? Então, assim, em termos de conteúdo, é ele quem está gabaritado para orientar o nosso aluno no conteúdo. O professor presencial, ele basicamente orienta na padronização do trabalho. É um complemento, tá? É uma complementação. Só para vocês entenderem, como que acontece, tá? Como que acontece. Conclusão, né? O que é a conclusão? A conclusão é a gente olhar para tudo que a gente fez e chegar a algum resultado, né? E escrever isso, né? Registrar, né? Dizer assim, de tudo que foi feito, concluiu-se que o trabalho chegou nos resultados onde se desejava, o que se esperava e tal, tal, tal. Portanto, ele traz confirmação do que a pesquisa, ou os pesquisadores, ou o pesquisador tinha como suposto, verdadeiro, blá, 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 blá. Né? Então, é a gente expressar por texto, né, se o resultado foi bom ou foi ruim, e se ele chegou onde a gente queria. Tá? Isso é a conclusão, que faz parte também dos elementos textuais. Tem os pós-textuais, e aí são as referências bibliográficas, o glossário, que é o significado, né? Apêndice, anexo, índice, tudo isso é opcional e se houver. Aí tem uma curiosidade aí, o que é apêndice e o que é anexo. Apêndices é tudo aquela documentação que a gente acha que é importante e não colocou no conteúdo, no corpo do trabalho, mas que é de produção autoral, ou seja, vamos supor, eu produzi um questionário para levantar dados para a minha pesquisa, e esse questionário foi produzido por mim, eu criei as questões e as alternativas, tal, tal, tal. Se, de repente, eu lá, mostrando os resultados, dizer assim, no questionário produzido, blá, 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 mas eu não estou mostrando o questionário no desenvolvimento, e eu posso colocar o questionário no apêndice, porque ele é autoral. Agora, se eu quero trazer algum questionário, por exemplo, de alguém que elaborou, que eu peguei da internet, mas eu achei legal e achei que ia servir para a minha pesquisa, eu posso fazer uso, se for autorizado também, né? E se estiver disponível na internet, acho que alguém falou? Alguém falou? Vocês estão aí? Não, né? Mas fiquem à vontade, tá? Podem falar se vocês quiserem. Agora, se eu peguei um instrumento, alguma coisa que não é autoral, aí eu vou colocar em anexo. Tá? Só para a gente saber a diferença entre apêndice e anexo. Referências são as referências. Então, deixa eu ver aqui. Ó, tá lá no finalzinho. Então, eu vou dar uma corrida aqui, tá? Então, olha só, anexo, anexo.
aqui são já dando uma orientação para as referências, né? Porque aí a gente tem que pegar aquela norma BNT de referências, olha. Tudo isso aqui ó, é um exemplo de referência oficial, de documento oficial, tá? Ó, é isso mesmo, ó, artigo, seção, publicação, não, meio eletrônico, aqui, ó. Como que é, por exemplo, tudo que está na internet, por exemplo, aqui, ó. Né? Então, tem lá uma página de internet com... O ideal sempre, quando se for pegar a página de internet, é que a gente tenha um certo cuidado, mas que a gente... que seja uma página confiável e que ela possua um título, um autor e, de preferência, uma data de elaboração, tá? Uma data de criação daquele conteúdo que eu estou usando como referência, né? Aí a gente vai colocar depois o endereço, a data que a gente acessou aquele conteúdo e tal, coisa assim. Legislação, são os documentos oficiais, aí vai mostrando e tal, das referências, tá? É bem legal, e dá muito exemplo. Eu gosto muito desse nosso modelo, tá? Muito, muito mesmo. Inclusive, eu uso para mim, tá? Eu uso para mim, assim, que me ajuda muito, né, nos estudos de metodologia científica, tá bom? Aqui, ó, um exemplo de referências, tá? Depois vocês olhem esses slides. Eu vou passar esse modelo também. Glossário. Glossário é o significado, né? Das palavras. Por exemplo, assíncrono. O que é assíncrono? A gente, em tempos de pandemia, né? Agora, esse termo ficou bastante comum. Aula assíncrona ou aula síncrona, né? Aula síncrona é a aula ao vivo, é essa aula que a gente está tendo. A gente está tendo uma aula síncrona, tá? Não tem o A na frente, é síncrona, tá? Porque é uma aula que a gente está ao vivo, tá? A gente está junto, no mesmo horário, né? Isso é uma aula síncrona. Assíncrona é quando, vamos supor, alguém vai assistir a aula gravada depois, e aí ele não está, né? Não é uma aula interativa, né? Não é uma aula interativa, né? Ó, aqui pode ser realizada a qualquer momento, assíncrono, né? Apêndice, né, que eu já comentei, anexo, né, índice, né, é muito raro, assim, índice eu já vi, no nosso não tem, tá? No nosso TCC. Mas geralmente índice vem nos livros, né? Às vezes eu já vi índice em tese de doutorado, né, que é coisas mais avançadas, mais complexas. Mas no nosso TCC, por exemplo, né, de graduação, não tem, tá? Não tem esse item. Então, assim, Ferreira, né, que é uma das nossas autoras, ela enfatiza a importância de estabelecer uma ligação contínua entre a atividade de pesquisa e o relato, né, por escrito. Então, tudo que a gente faz, a gente escreve para documentar. É isso que ela está dizendo. Neste sentido, né, ela aconselha que, à medida que o pesquisador vai desenvolvendo o seu estudo, que ele também vai escrevendo o seu texto, né, para a gente não escrever, é claro, assim, pensando numa pesquisa contínua, né, no caso da gente aqui, que vai fazer TCC, a gente vai ver que não vai ser muito assim que vai funcionar, né? Porque primeiro a leitura, ela vai ser feita lá no TCC1, quando vai se levantar a bibliografia, vai se procurar de acordo com o tema escolhido e coisas do tipo assim. Então, vai ser meio... E como uma coisa é tão rápida, é tão comprimida, vou dizer assim, né? Vocês vão ver que o negócio vai ser meio pauleira, tá? Já não estou fazendo medo, mas eu já estou tentando agilizar vocês para isso, tá? Vocês vão ver, lembrem que eu avisei isso lá no TCC. Tá bom? Então é isso. Recomenda-se fazer toda a parte textual primeiro, ou seja, aquela parte lá do grosso, que é a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. A conclusão pode deixar para depois, mas o ideal é o desenvolvimento, né? O desenvolvimento primeiro, que são a produção dos capítulos do trabalho, tá? Depois os elementos que ele chama de pré-textuais, que é o floreamento inicial, e o pós-textual, que é a documentação das referências e os anexos e apêndices, se tiverem. Tá bom? Bem, quanto ao título do trabalho, tem aquele cuidado que eu já comentei, né? Tem que escolher um título, ó, sempre muito bom e que ele representa muito bem o conteúdo, né, do TCC. Porque isso ajuda a pesquisar, ao nosso trabalho ser encontrado na rede.
É isso, meu povo. Muito bom, muito obrigado. Eu desejo, assim, só desejo tudo de bom para vocês. Agradeço mais uma vez, vocês são uma turma queridíssima, né? Eu sei que a gente já está, assim, esgotado, né? Todo mundo já está cansado, né, do semestre, que nem hoje mesmo eu estava comentando com uma amiga, eu disse, eu adoro dar aula, adoro porque eu estudo bastante, e aí eu vou ali online, né, ao vivo, conversar com os meus alunos, e eu gosto de estar, assim, interagindo sempre e tal, mas eu confesso que eu já estou esgotado. Tá certo, é isso. Alguém quer falar?